Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Hoje vou falar sobre o filme O Albergue, trazendo várias curiosidades. Mas antes de começar, aproveita esse tempinho aí da vinheta para se inscrever no canal, para não ficar de fora de nenhuma novidade, beleza? Toda semana tem vídeo novo por aqui. Demorou? Então, vamos lá! O filme. Três mochileiros, dois norte-americanos e um islandês, estão viajando pela Europa quando encontram um homem em Amsterdã, que os convida para uma viagem a um local misterioso, em lugares obscuros da Europa Oriental, onde há mulheres desesperadas para conhecer turistas ocidentais. Mas em vez de mulheres bonitas e diversão à vontade, os três são sequestrados em seu albergue, vendidos a pessoas sádicas e lentamente torturados em uma orgia ensanguentada de facas afiadas, com outras tantas ferramentas que fica difícil descrever. Se o terror norte-americano nos anos 90 ressuscitou e modernizou o slasher no cinema com o filme Pânico, o gênero deu uma guinada mais sombria nos anos 2000. Em meados daquela década, reapareceu com mais força um subgênero do terror, conhecido como splatter, ou mais recentemente por torture porn, que são filmes onde o corpo e a mente humanas são torturados das mais diversas formas, com sangue em abundância e a câmera do diretor focando tudo em detalhes. O Massacre da Serra Elétrica, Holocausto Canibal, A Vingança de Jennifer e A Morte do Demônio são apenas alguns exemplos desse subgênero. Enquanto a franquia Jogos Mortais foram os filmes de terror no estilo torture porn de maior sucesso a surgir nessa época, é O Albergue que melhor define esse ressurgimento de produções sangrentas. E um detalhe, o termo torture porn foi criado exatamente para definir o filme O Albergue, sendo que quem batizou o filme com essa alcunha foi o crítico de cinema David Edelstein, na New York Magazine em 2005, em um texto sobre o filme. Embora O Albergue não tenha recebido muitos elogios da crítica, sua combinação de sátira sombria e horror de sobrevivência foi muito eficaz e agradou em cheio o público do gênero terror. O diretor Eli Roth soube criar uma crescente tensão no filme e entrega o gore que todo fã do gênero espera de uma produção assim. Para tanto, basta mencionar a cena do olho ou a cena do atropelamento para muitos fãs de terror e eles saberão exatamente o que você quer dizer, mesmo que não assistam ao filme há anos. O Albergue foi um enorme sucesso de bilheteria, faturando 82 milhões de dólares para uma produção de apenas 5 milhões. Esse sucesso todo rendeu duas continuações, o Albergue 2, de 2007, e o Albergue 3, de 2011. Escrito e dirigido por Eli Roth e com a produção executiva de Quentin Tarantino, o filme de 2005 é conhecido pelas cenas de extrema violência. Embora o filme se passe na Eslováquia, ele foi filmado na República Tcheca. No elenco temos Jay Hernandez, Derek Richardson, Heitor Goodson, Bárbara Nedeliakova, Jan Vlasak, Jana Kaderabokova e Jennifer Lin. O Albergue teria sido inspirado em uma história real. A inspiração para o filme veio de um site da vida real. O diretor Roth recebeu um link para um site com sede na Tailândia, que afirmava que por 10 mil dólares os clientes poderiam cometer atos de homicídio. Em uma entrevista de 2005, Roth disse que o tal site trazia a informação de que a pessoa que você estava torturando e matando havia se inscrito para isso e que parte do dinheiro iria para a família dela, que estava vivendo em uma situação muito precária e que a morte já era uma certeza mesmo. A ideia já era bizarra mesmo se fosse mentira. Pensar nisso como uma coisa real é bem perturbador. Claro que a mente doentia do diretor Roth já estava bolando algo sobre o tema para levar às telas. A princípio, a ideia seria fazer um documentário sobre as tais férias com assassinatos. No entanto, enquanto fazia suas pesquisas, o diretor descobriu que era quase impossível entrar em contato com pessoas envolvidas nesse tipo de negócio e que poderia se arriscar por perguntar sobre o assunto por aí. Fazer uma obra de ficção seria mais fácil e menos perigoso. Quentin Tarantino convenceu seu amigo a fazer o filme.
Roth não tinha ideia sobre qual filme fazer depois de seu primeiro longa-metragem, Cabana do Inferno. O diretor tinha apenas alguns rascunhos do roteiro de Wahlberg, por isso ainda estava inseguro de levar o projeto adiante. Ele foi então pedir alguns conselhos para seu amigo, o diretor e roteirista Quentin Tarantino, que disse que era o material mais doentio que ele já tinha lido e que Roth deveria sim fazer o filme. Tarantino ainda botou mais lenha na fogueira, dizendo que Roth podia rodar o filme na Europa com um orçamento bem baixo e fazer com que o produto final seja o mais bizarro possível. Como forma de agradecer o incentivo e os conselhos do amigo, Roth lançou o filme com o slogan Quentin Tarantino apresenta o Wahlberg. O filme ainda presta algumas pequenas homenagens a Tarantino, como quando os personagens Paxton, Josh e Ollie chegam ao albergue eslovaco e o pessoal do albergue está assistindo a um filme na TV. Esse filme é Pulp Fiction, Tempo de Violência, de 1994, dirigido por Tarantino. Outra referência a esse mesmo filme é na cena em que Paxton vê uma de suas inimigas passando bem na frente do seu carro e a atropela, perto do final do filme. Uma cena semelhante aconteceu em Pulp Fiction, quando o personagem de Bruce Willis fez o mesmo com o personagem de Ving Rhames, o taxista bêbado. O ator que interpreta o motorista de táxi na cena em que o trio entra pela primeira vez em Bratislava estava tão bêbado na manhã da filmagem que Roth teve que usar um dublê sóbrio para as cenas em que ele está realmente dirigindo. O motorista aparece e desaparece muito rapidamente no filme, mas em algumas imagens de bastidores é possível ver que ele claramente não estava em condições de se sentar ao volante de um veículo em movimento, e muito menos com passageiros. As cenas do matadouro foram filmadas em um hospital psiquiátrico em funcionamento. O Clube de Caça Elite é uma organização que permite que sua clientela pague para matar e mutilar turistas desavisados, desde que estejam dispostos a pagar um alto preço por isso. No filme, um dos locais que o clube disponibiliza para os clientes poderem realizar seus atos de sadismo é em algum lugar da Eslováquia, em um local aparentemente abandonado, com várias salas e corredores sujos e sombrios. As cenas dentro desse matadouro foram filmadas no Hospital Psiquiátrico de Bonis, em Praga. Apesar de ainda estar em pleno funcionamento, a ala em que essas cenas do filme foram rodadas esteve fechada e desocupada por mais de 50 anos. A paródia erótica do filme de Eli Roth. Há uma cena dentro do matadouro em que um dos guardas está assistindo um filme, digamos, para adultos. O filme em questão é Sex Fever, uma paródia erótica do primeiro filme do diretor Roth, Cabin Fever, ou Cabana do Inferno. A diretora Chloe Nicole é amiga de Roth e fez o filme sem o seu conhecimento. A única reclamação de Roth foi não ter sido convidado a participar da tal paródia. As participações especiais. O Wahlberg apresenta 3 participações especiais de diretores. Quentin Tarantino aparece como um alemão sem camisa gritando de uma janela, enquanto o próprio Roth aparece como um turista americano chapado em um café. O aclamado diretor japonês Takashi Miike, dos filmes Audition e It the Killer, também faz uma participação especial como um cliente do Clube de Caça Elite, que aparece no filme com uma aparência assustadora, bem ao estilo de vários personagens de seus filmes, e diz uma frase igualmente bizarra. You could spend all your money. And there. Várias placas da cidade estão no idioma errado. Embora o filme se passe na Eslováquia, Roth e sua equipe não esquentaram muito a cabeça para tentar, pelo menos, esconder o fato de que o filme foi, na verdade, filmado em Praga, na República Tcheca. Um exemplo é que várias placas de orientações dentro da cidade estão no idioma tcheco, e até mesmo a estação de trem, que supostamente fica na Áustria, tem placas neste idioma. Podemos ver o nome da estação de Praga refletido na janela conforme o trem vai chegando. Roth refez o final do filme para os cinemas. O final que foi para os cinemas é diferente do final que o diretor originalmente filmou, que por sua vez ainda é diferente do que estava no roteiro. O diretor escreveu um final em que Paxton, personagem de Jay Hernandez, sequestra a filha do empresário que o torturou e corta sua garganta dentro de um trem, enquanto seu pai assiste tudo, sem poder fazer nada. Roth decidiu que Paxton não iria tão longe assim, então filmou um final mais ambíguo, em que ele simplesmente sequestra a filha do empresário. A ideia era que Paxton estava salvando a criança daquela pessoa tão violenta.
O diretor descobriu que o público teste do filme ainda pensava que a garota iria morrer, então a sequência foi totalmente refeita, e o filme termina com a cena em que Paxton mata o empresário no banheiro da estação. Essa versão foi lançada nos cinemas, enquanto o final do sequestro pode ser encontrado em DVD e Blu-ray. O diretor esperava que o filme teria mais cortes. Eli Roth esperava que a MPAA pedisse muitos cortes para que o filme recebesse uma classificação R, então acrescentou uma dose extra de sangue e violência, que ele não esperava passar. Mas ao que parece, a MPAA pediu poucos cortes no filme. O diretor brinca dizendo que o fato de ter o nome de Quentin Tarantino no começo do filme já deixa as pessoas mais ou menos avisadas sobre o que poderia ser a história. Tarantino é conhecido por usar cenas de violência explícita em seus filmes de forma mais estilizada, sem a intenção de chocar a audiência simplesmente por chocar. O governo eslovaco não gostou do filme. Como era de se esperar, os eslovacos não gostaram de como o filme retratou seu país, que é mostrado como um lugar economicamente pobre, deprimente e muito perigoso para quem o procura para tirar umas férias. Tomasz Galbavi, membro do parlamento eslovaco, chamou o filme de uma monstruosidade que não reflete a realidade de forma alguma e afirmou que o filme prejudicaria a boa reputação da Eslováquia. Como resultado, o Ministério do Turismo convidou o diretor Roth para visitar seu país na intenção de mostrar o quanto a região é diferente do que foi mostrado no filme. Roth defendeu sua produção, argumentando que o filme era, na verdade, uma crítica aos turistas americanos de mentes mais fechadas. O diretor explica que se a gente olhar o filme mais de perto, verá que as pessoas que estão realmente fazendo as piores coisas são os norte-americanos. Muito sangue falso. Alguns filmes utilizam uma quantidade absurda de sangue falso para causar os mais variados impactos na tela. Em O Iluminado, de 1980, por exemplo, cerca de 11 mil litros de sangue falso foram usados na famosa cena do elevador do Hotel Overlook. Em O Albergue, não foram tantos litros assim, mas os produtores calcularam uma quantidade de um pouco mais de 500 litros de sangue falso, quase 3 vezes mais a quantidade usada no primeiro filme de Eli Roth, Cabana do Inferno. Ator por coincidência. Eli Roth escreveu o papel de Ollie para Heitor Goodson, depois que o conheceu numa coletiva de imprensa do filme Cabana do Inferno, na Islândia. Roth ficou tão impressionado com o carisma e o charme de Heitor que prometeu que o colocaria em um filme posteriormente. Heitor ficou surpreso ao saber que Roth havia cumprido sua promessa e aceitou o papel de Ollie sem pestanejar. A Gangue do Chiclete. A Gangue do Chiclete é um bando de garotos que ficam perambulando pelas ruas, incomodando os turistas, às vezes de forma bem violenta. Normalmente, os membros da gangue ficam satisfeitos se o turista lhe oferecer alguns chicletes. Uma curiosidade é que o diretor Eli Roth conheceu o bando de garotos quando procurava locações para a produção e decidiu colocá-los no filme. Portanto, nenhum dos garotos é ator profissional. É difícil perceber, pois os meninos mandaram muito bem, se tornando um dos mais temidos e violentos grupos de garotos do cinema de terror. A maquiagem que levou a atriz às lágrimas. A atriz Jennifer Lin faz a personagem Cana, uma hóspede muito simpática do albergue onde estão hospedados os protagonistas do filme. Cana também foi sequestrada pelo clube de caça Elite e já estava sendo torturada quando o personagem Paxton mata seu torturador e a salva. Mas Paxton não chegou a tempo de evitar que ela tivesse seu olho direito queimado pelo sádico. Numa das cenas mais chocantes do filme, Paxton corta o que sobrou do olho de Cana e os dois conseguem fugir do local. Chegando na estação de trem, Cana vê seu reflexo numa placa e percebe como seu rosto ficaria marcado para sempre. Em um momento de desespero, a personagem salta para a linha de trem, sendo atropelada em seguida. Várias horas foram gastas para terminar a maquiagem no rosto da atriz. Ficou tão realista que quando se olhou no espelho pela primeira vez depois de finalizada, Lin começou a chorar. A atriz disse que entendia porque sua personagem cometeria suicídio depois de ver os efeitos da tortura que ela sofreu. A referência a O Iluminado. Há pouco citei O Iluminado quando falava sobre a quantidade de sangue falso usada no filme, mas O Albergue faz uma homenagem bem discreta ao filme de Stanley Kubrick. Em O Iluminado, o quarto 237 é assombrado pelo espírito de uma mulher que cometeu suicídio dentro da banheira.
O número ficou famoso, principalmente porque ele não existe na realidade. O número do quarto no livro de Stephen King é 217, mas o diretor Kubrick mudou para 237, com receio de que as pessoas não alugassem o quarto 217, por conta do filme. Em O Albergue, os protagonistas se hospedam em um quarto de número 237. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme O Albergue? Deixa aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui do lado outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cine Mais. Valeu, um abraço e tchau, tchau.